Meu querido presidente, senador Chico Rodrigues, muito obrigado mais uma vez por o senhor estar presidindo a sessão, abrindo essa sessão. O senhor que é um membro da mesa e sempre está disponível para procurar nos ajudar a sessão, seja nas segundas ou quintas, ou às vezes sextas-feiras mesmo, o senhor está sempre muito presente aqui em todas as comissões e no plenário do Senado. Paz e bem, todos vocês, senadoras, senadores, funcionários dessa casa, assessores, brasileiras, brasileiras que estão nos assistindo agora, pelo trabalho cada vez mais atencioso e fidedigno do bom jornalismo dos que fazem a TV Senado, Rádio Senado, Agência Senado. Senhor presidente, eu não queria estar à tribuna, subindo aqui, a tribuna da quase centenária, senador astronauta Marcos Pontes, do Senado Federal para falar o que eu vou falar. Ainda bem que o senhor está sentado. Porque é algo quase que inacreditável a inversão de valores, de prioridades, vindo daquela casa internacional que foi criada com o objetivo de unir, de propositar, de fazer proposições para a humanidade positivas, com valores, com princípios, para proteger a humanidade, mas completamente se perdeu, que é a ONU, Desde os anos 90, a Organização das Nações Unidas, a ONU, vem procurando impor a agenda do aborto às nações do mundo, goela abaixo, querendo, inclusive, transformar o aborto num direito humano. Olha, onde já se viu. Não param nem para pensar a bizarrice que estão falando. Todo mundo sabe o que é um aborto. Já mostrei aquele bebezinho, já mostrei aqui no Senado como é que se faz um aborto. É um ataque covarde, um assassinato de uma criança indefesa. A sangue frio. Como é que vem falar, ONU, em direito humano? Isso é um atentado, inclusive, à nossa soberania nacional, ainda mais quando a maioria do povo brasileiro, mais de 85%, é contra essa prática nefasta. E aí veja bem o que é que a ONU faz. Durante uma guerra que nós estamos vivendo, uma guerra, ela vem querer colocar o aborto como algo prioritário para o Brasil. Numa guerra que a gente vive, Israel, a questão do Hamas, Ucrânia, Rússia, guerra. Para a ONU, o aborto é a prioridade no momento. É verdade, senador astronauta Marcos Pontes. Semana passada, nós recebemos uma pressão aqui, o Brasil, no meio disso tudo já acontecendo para aprovar aborto. Agora, não vamos muito longe não. Quando foi a pandemia? A pandemia foi agora, 2020, 2021, né? Sabe qual foi a prioridade da ONU durante a pandemia? Aborto. Facilitar o aborto pelo mundo. Só pensam naquilo. Tem interesses. Aqui no Congresso Nacional foram feitas algumas audiências públicas em que vários especialistas trouxeram farta documentação mostrando como agem as grandes fundações internacionais, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, MacArthur, dentre outras, que há décadas vêm procurando exercer, através da agenda do aborto, o controle de natalidade. Para essas fundações e organismos internacionais, incluindo a ONU, o aborto é apenas uma forma eficaz de controle populacional. Ora. Só que, enquanto a preocupação em incluir pautas sobre aborto e identidade de gênero é universal entre os especialistas da ONU, apenas uma minoria dos Estados-membros considera o tema importante.
observa a equipe Sempre Família, em matéria publicada na Gazeta do Povo. Isso quer dizer que esta é uma agenda de uma minoria que quer impor sobre uma maioria uma política antivida, antifamília, que quer relativizar o crime bárbaro, que é o aborto. E acrescenta a equipe Sempre Família dizendo, abro aspas, mais da metade das recomendações dos órgãos de monitoramento dos tratados de direitos humanos incluem pressão sobre os países para que liberalizem suas leis sobre aborto. O mais obcecado de todos é o Comitê de Direitos Humanos, que monitora o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Rapaz, é um negócio tão escancarado que eles nem têm preocupação. A cara de pau. Direitos humanos? Para quem, cara pálida? Existe uma desconexão de longa data na ONU entre as palavras dos tratados e as intenções dos Estados nos tratados, assim como dos órgãos de monitoramento desses mesmos tratados. Nesses organismos, especialistas trabalham arduamente para fazer valer seus próprios padrões, contornando a necessidade de acordo entre os Estados, já que esses assuntos estão longe de ser um consenso entre os Estados-membros que fazem parte da ONU. Agora, foi noticiada pela mídia, semana passada, repito, que o Comitê de Organizações das Nações Unidas recomendou ao Brasil a descriminalização do aborto e o veto ao projeto de lei do marco temporal da demarcação das terras indígenas. A pergunta que se deve fazer é: até quando permitiremos que a nossa soberania do Brasil seja aviltada por aqueles que não foram eleitos pelo povo brasileiro e que impõem essa agenda por interesses que não beneficiam o povo brasileiro? Até quando o Congresso Nacional, especialmente o Senado Federal, vai permitir essa ingerência absurda em nossa soberania? E essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 2018, especialistas da ONU pediram o fim da criminalização do aborto em todo o planeta. O Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas publicou em 26 de julho de 2023, agora, a revisão dos direitos civis e políticos em 8 países, entre eles o Brasil. O acesso ao aborto e aos direitos reprodutivos, entre aspas, estão entre os mais de 20 temas de interesse desse comitê. Como estamos vendo, a pressão da ONU pela agenda do aborto vem se intensificando e com a grande mídia sempre repercutindo favoravelmente à ONU. É um jogo, parece joguinho combinado, mas ninguém é trouxa, não. O povo brasileiro não é bobo e já entendeu o que é que está por trás e tem seus valores e princípios e vocês vão responder, vocês vão respeitar. Vocês vão respeitar o povo brasileiro que está gostando de política, está cada vez mais se interessando e está elegendo aqui senadores e deputados que têm os seus valores e princípios nessas questões de direito da vida, desde a concepção e da família. Nós não vamos ficar calados, não, senhora ONU. Respeite o Brasil. Respeite. Um detalhe importante, senador Marcos Pontes. No meio de uma guerra, se falar em aborto, é mais guerra. Por quê? Porque o aborto